fazer uma boa gestão aqui do tempo, né, para nós conseguirmos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, sem que alguém desmaie aqui de fome, né? O restaurante está longe, né, Tiraci? Irmãos, parabenizo a igreja e ao pastor Felipe, e fico muito feliz de chegar aqui e encontrar assim os irmãos e conversarmos um pouco, como foi feito aqui no início, e de ver a alegria dos irmãos, o espírito de comunhão, de confraternização. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, Gálatas capítulo 6. NVI, se o irmão puder colocar na NVI, esse é o texto que eu estarei usando aqui na minha Bíblia. Então, Gálatas capítulo 6, eu vou ler o texto e durante a palavra nós vamos compartilhando algumas alegrias do que já vivemos aqui com os irmãos, do que temos vivido nesse momento e o que Deus tem para falar na nossa vida. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 até o 10. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá carregar sua própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Até aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa manhã, quando aqui nos reunimos para agradecer-te pelo aniversário da Igreja Batista, 22 de novembro. Obrigado a Deus pelo tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui com os irmãos. Obrigado a Deus pela vida do pastor Felipe, a irmã Letícia, a Helena, essa família que está aqui nesse ministério, desenvolvendo um excelente trabalho junto aos irmãos. Cuide deles e fortaleça-os em tudo. E, ó Deus, pela igreja e por cada pessoa que está aqui nessa manhã, que o Senhor continue falando ao nosso coração, à nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe, eu confesso que fiquei um pouco imprensado no tempo, e eu vou pedir você, talvez um segundo momento, uma outra ocasião, que eu possa voltar, e aí então expressar para os irmãos toda a alegria que eu tenho de estar aqui com vocês. E porque são 15 para meio-dia, eu sei, mas assim, eu acho que, com respeito aos irmãos, né, vou tentar ser breve, mas de ver o rosto dos irmãos e lembrar de cada momento que nós passamos aqui, ver que alguns irmãos estão diferentes, vão ver que eu também estou um pouco diferente, talvez um pouco mais esbelto e barbudo. A barba foi um mistério, um segredo que o barbeiro me ensinou. Quando a gente fica calvo e não tem coragem de usar uma prótese, né? Eu até tenho vontade. Não use, que a Castellane não permite. Ela falou que não vai ficar legal, ela vai ficar olhando para mim, vai dar vontade de rir, então eu preferi ficar assim. Mas, vejam, irmãos, então a barba compensa a calvície. Irmãos aí que estão calvos como eu, pode deixar a barbinha crescer que dá uma disfarçada. Estou vendo que o irmão já sabe, né? Então, eu agradeço muito a Deus, e eu vou ser muito breve, que não posso destacar, mas de ver
os rostos dos irmãos aqui, revê-los, trouxe uma grande alegria para o meu coração. Eu amo muito os irmãos, e eu sei o quanto os irmãos nos amam, e foi um tempo muito especial que eu passei aqui na 22 de novembro. Eu tenho boas lembranças aqui da igreja. Alguém me pergunta assim: pastor Lúcio, você é feliz? Eu sou feliz no ministério para onde eu passo. É incrível. Deus trabalha isso na minha vida. Aí algum irmão fala: pastor, mas você passou essa, aquela dificuldade. Irmãos, as adversidades, dificuldades são parte da vida. Quem está vivo enfrenta dificuldades, sim ou não? Sim. E a carta aos Gálatas fala de dificuldades. Ela fala de adversidade e ensina a igreja e o crente como lidar com a adversidade. Observem bem como começa o versículo 1. Fala de alguém que caiu numa situação difícil. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. A igreja precisa ser sensível às necessidades das pessoas. Irmãos, o que faz grande diferença na igreja é essa percepção das pessoas que estão chegando. O pastor Felipe me lembrava quando ele e Letícia chegaram aqui. Os irmãos me conhecem, né, já lembram um pouquinho. Toda pessoa que pisava aqui, eu tentava trazer para o time, né, irmãos? E quando eu vi chegar um jovem casal, né, um casal bonito, simpático, eu logo conversei. E quando eu soube que o Felipe era pastor, eu falei: olha, vamos investir um pouquinho. Liguei para você, insisti, e eles vieram. Letícia um pouco resistente no início, né, Letícia? Mas a Letícia parece que é mineira, desconfiada. É ou não é, mãe? A Letícia. Então, e nós aprendemos, né, eu fiquei muito feliz do progresso que isso teve, do pastor Felipe estar aqui. Mas veja, como igreja, quando eu aqui cheguei, pastor Felipe, uma prática que eu tenho é de memorizar o nome das pessoas. Eu sei quase, se eu não lembrar o nome de algum irmão, com pouco tempo eu vou lembrar novamente. Mas os irmãos estão aqui, e eu lembro do nome de quase todos vocês, e algum que eu não lembrar, com uma conversa rápida eu lembrarei. Então, é memorizar. Por que memorizar o nome das pessoas? Porque para Deus, as pessoas são importantes. Nós precisamos, como igreja, entender que o nosso prédio é importante, a nossa história é importante, mas mais importante do que tudo isso são as pessoas. Chegar aqui, pastor Felipe, ver 10 crianças aqui, se eu contei certo? Tínhamos 10 crianças aqui, é uma alegria. Porque as crianças na igreja mostram que a igreja tem futuro. Uma igreja sem criança não tem futuro, mas que tem criança tem futuro. Então, meus amados irmãos, olha o que o texto diz: se então for pego em alguma transgressão, que deve ser restaurado com espírito de mansidão. Cuide, porém, cada um de não ser tentado, porque todos nós somos seres humanos, frágeis, irmãos. Todos nós. Às vezes nós estamos num bom momento da nossa vida, achamos que não temos fragilidades, mas quando chegam as dificuldades da nossa vida, a adversidade, aí nós percebemos o quanto nós precisamos das pessoas. Versículo 2, aqui ó, ó, que eu fizer assim, já sabe. Então, diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros. O que esse texto tem de curioso é que no versículo 2, ele diz que nós, como igreja, devemos levar os fardos uns dos outros, e assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Os irmãos se lembram qual é a lei de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas. É a lei de Cristo, é a lei do amor, de amar as pessoas. E amar as pessoas que são fáceis de amar, e pessoas que são difíceis de amar. E é aprender a amar. Uma das coisas que nós aprendemos sobre levar os fardos é que nesse contexto, e o versículo, vê se é o versículo 4. Aí, 5, versículo 5. Isso, o versículo 5 diz: pois cada um deverá carregar sua própria carga. Ué, cada um deverá carregar sua própria carga, e no versículo 2, diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros. Que negócio é esse?
diz que nós devemos levar as cargas dos outros, depois diz que cada um deve levar a sua, é porque o grego é muito interessante. Ele tem palavras específicas para cada situação, e eu não vou aqui tentar explicar grego para os irmãos em 15 minutos, mas uma coisa é clara, quando fala aqui os fardos, são as dificuldades da vida. Irmãos, é muito triste a gente passar por problemas da vida e não fazer parte de uma igreja. Ou quando você faz parte da igreja, mas aí você se afasta, e quando você vive um momento terrível na sua vida, você está fora da igreja, não tem com quem compartilhar, ou alguém que compartilhe com você. Deus abençoe sua vida, jovem. Então vejam, depois que nós saímos daqui, nós passamos por grandes perdas na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós não entendemos os propósitos do Senhor. Nós saímos daqui num ano, eu acho que foi 2016, eu sei que nós voltamos para Peribé, assumi lá a segunda igreja, e a Castelane teve um tempo muito especial com a família, com a mãe dela, eram muito ligadas, mas algum tempo depois, a minha sogra adoeceu gravemente, ela teve um câncer no pâncreas, e fez uma cirurgia, e durou 2 anos, e foram 2 anos de sofrimento, e nós vivemos isso, e foi muito difícil. Irmãos, nesses momentos difíceis, a igreja faz muita diferença na nossa vida. Eu olho aqui, vejo o irmão Paulinho e a irmã Cláudia, eu lembro do João, e João, que a gente tinha muito carinho com ele, e ele tinha um carinho comigo, né? Eu lembro, eu sinto vontade de chorar. Então a gente tem eu lembro do nosso Feliciano Amaral. Feliciano Amaral era o irmão Nelson, já está na glória, né? Então assim, nós lembramos, porque eu imagino, a gente não sabe a circunstância, mas eu falo das circunstâncias difíceis. No ano passado, ano de 2024, a minha mãe já estava com problema de saúde, eu estava em Portugal. Eu organizo umas viagens, e talvez não seja um momento bom para falar isso, mas eu estava em Portugal, um compromisso que eu tinha com o grupo, e quando a minha irmã me ligou, que a minha mãe estava já numa situação que ela precisava, ela tinha que fazer hemodiálise, e a mamãe até então não tinha feito a hemodiálise, nós tínhamos feito a documentação, mas esperávamos que ela não precisasse fazer. Mamãe começou a fazer hemodiálise, e orei muito pela minha mãe, acompanhava ela, mas a mamãe foi fazer, e ela falou: meu filho, se eu fizer hemodiálise eu morro. E eu disse: não, mãe, lá em Niterói tem o irmão Jorge. O irmão Jorge tinha um problema renal gravíssimo, e nós oramos, ele orou, lembra, irmão Jorge? O irmão Jorge veio num culto aqui, saiu aqui do culto, pastor Felipe, chegou em casa, reuniu a família, falou: vamos botar o joelho no chão, né, irmão Jorge? Eles oraram, irmão, não levou um mês, o Jorge saiu, ele entrou na fila, que ele até então não tinha entrado na fila do transplante, saiu o transplante, tinha 6 pessoas em oração, a igreja orando, família orando, né, irmã? O nome da irmã não estou lembrando. Elaine. E o Jorge tinha 6 candidatos, e eu não sei quanto, tinha 1 ou 2 rins. 2 rins. E 4 não foram compatíveis, só o Jorge e o outro, e o Jorge era o último da fila. Deus agiu na vida dele, Deus respondeu a oração. Falei com a minha mãe: irmãos, minha mãe começou a fazer hemodiálise em maio. No final de junho, eu faço aniversário dia 26 de junho, dia 28 de junho, minha mãe teve uma infecção grave na hemodiálise. Mamãe foi internada, passamos uma luta terrível. Minha mãe ficou 52 dias no UTI. Eu visitei minha mãe todos os dias em Bom Jesus, onde era o hospital especializado. E depois desses 52 dias, a minha mãe faleceu. E foi
um tempo difícil na minha vida. E quem estava junto comigo era a Castellane, minha amada Castellane, e a igreja, irmãos. A gente, quando passa por problemas na vida, você entende o que é levar os fardos dos outros. É quando o irmão te abraça e diz: meu irmão, eu nem sei o que eu posso fazer por você, mas eu estou aqui do seu lado. É quando um irmão ora de verdade, porque, irmãos, mandar recadinho no WhatsApp e dizer que você está orando por alguém, se você de fato não orar, é até um pecado. Se você não está disposto a orar, não diz que vai orar, mas ora e depois manda a mensagem, para você não pecar. Mas quando a pessoa está passando um momento difícil, aqueles irmãos que chegam junto, o irmão Paulo César Batista, uma ocasião, eles identificaram um senhor ali naquela região, como chama ali o bairro, irmão? No Bernardino, havia um senhor que estava com problema com drogas. E então o irmão Paulo César, e eles descobriram essa pessoa, nós fomos lá, visitamos, apresentamos o plano de salvação, e aquela pessoa disse: eu quero sair dessa, eu quero melhorar. Então, eu estava sem carro na época, era Montana mesmo, e não cabia mais gente, tinha que levar mais pessoas, e então a irmã Ellen, eu pedi aqui na igreja, a irmã Ellen, filha da irmã Iraci, a irmã Ellen ofereceu o carro dela, e nós oramos pelo rapaz, e com eu e o irmão Paulo César Batista da Costa, a irmã Ellen, tinha mais alguém, irmão Paulo? E o rapaz estava magrinho, sabe, bem acabadinho, sofrido, coitado, parecia que ia morrer, mas ele queria sair. E a Cristolândia na época colocou uma certa dificuldade, que nós tínhamos que levar lá para Madureira, para fazer uma triagem, não sei o quê, e nós partimos para lá com o rapaz dentro do carro. O carrinho da irmã Ellen era um Fiat Uno, novo na época, com ar-condicionado, uma coisa maravilhosa, né, Paulo César? Mas nós queríamos ajudar aquele rapaz, partimos para lá, no carro, no conforto. A irmã Ellen é uma excelente motorista, meio violenta um pouco no volante, mas aí nós fomos, chegamos lá chegamos em Madureira, o rapaz foi para a triagem. Irmãos, quando chegou na triagem, a irmã Ellen aqui, estou procurando ela. Quando chegou na triagem, a irmã Ellen lembra disso. Quando chegou na triagem, sabe o que o rapaz falou? Eu estou com tuberculose. E a gente foi todo mundo respirando aquele arzinho lá. Irmãos, a gente, às vezes, você corre risco quando você quer ajudar as pessoas. Imagina como nós voltamos do carro da irmã Ellen, o vidro todo aberto e todo mundo com a cabecinha para lá de fora, porque o rapaz não foi aceito, porque tinha tuberculose, ele teve que voltar para fazer o tratamento, para então, depois do tratamento, voltar. Mas foi uma experiência que me ensinou muito, porque quando nós queremos ajudar as pessoas de verdade, nós corremos risco. Porque, irmãos, Deus, nas coisas confortáveis da vida das pessoas, quando tudo está bem, nós não fazemos muita diferença. Nós fazemos diferença são exatamente quando as pessoas estão atravessando aqueles vales sombrios, como diz o Senhor, a palavra do Senhor, o vale da sombra da morte, versículo 3. Então, se alguém considera-se alguma coisa não sendo nada, diz a Bíblia, engana-se a si mesmo. Não adianta, irmãos, eu falar meu respeito e dizer: eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Fazer propaganda de si mesmo chega a ser ridículo. Você não precisa falar que você é alguma coisa, você precisa ser alguma coisa. Eu me lembro, eu estou vendo aqui o esposo da irmã Denise, e Fernando. O Fernando me marcou muito positivamente. E eu não sei se os irmãos se lembram, mas uma ocasião, quando eu cheguei em Niterói, o irmão Luiz Alberto está aqui, né, com a sua família. O João ficou maior que vocês, Alberto. Então o Luiz Alberto falou: pastor, você tem seguro do carro? Eu falei: não. Ele falou: faça, porque em Niterói tem que ter seguro, não vem para cá sem seguro não, que você vai ter problema. E ele falou, e foi dito e feito. Uma ocasião roubaram o meu carro, mas antes de roubar o carro, eu morava ali no bairro Chique,
E eu estacionava o carro na rua. E um dia eu vou pegar o carro e o pneu do carro estava furado. Então, naturalmente, fui lá pegar o estepe para trocar o pneu. Cadê o estepe? Roubaram o estepe. Roubaram o estepe. E eu fiquei bravo na hora. Mas Deus falou meu coração profundamente: calma, porque você foi o roubado e não o roubador. Infeliz é o roubador, o roubado não. Eu cheguei aqui e contei a experiência para os irmãos, vocês se lembram. E o Fernando, não sei se ele trabalha ainda com um negócio o Fernando me deu o jogo completo. Obrigado, Fernando. Ué. Quem perdeu? Eu, o roubador, porque ficou com aquela marca na mente, no coração, e a culpa. Irmãos, você não precisa dizer para as pessoas que você é alguma coisa. A igreja não precisa dizer para a sociedade. Hoje eu vejo, às vezes, as igrejas muito preocupadas em fazer um marketing e falar muito de si mesmas. As pessoas dentro do culto, tirando selfie, fazendo, não é, estou dizendo que é errado, mas às vezes as pessoas ficam durante o culto promovendo a igreja através da internet, e a igreja não é isso. A igreja é fraca. Espiritualmente, púlpito fraco, oração fraca, tudo fraco, mas a mídia é forte, e as pessoas acham que é alguma coisa, e não é nada. Ontem nós estávamos passeando pelo horto, o pastor Felipe me indicou, lindo o horto, sumiram os gatos, e eu tenho alergia a gato. Mas o gato lá da casa da irmã Vandira dava para uma coisa que era muito cuidadosinho, né, irmã Vandira? Tinha um gato enorme lá. Nunca matei gato, irmã Vandira, fica tranquila. O dela morreu, mas não foi eu que matei, não. Mas estava muito lindo lá, e uma coisa que me chamou a atenção, é que havia uma apresentação natalina. Assistimos um coral, assistimos um conjunto, e por fim, a última apresentação, assistimos um rapaz que até fez parte aqui da igreja, o Bruno, e a esposa dele, que é a Michele, e mais um grupo que estava lá. Mas cantaram uma coisa linda, foi maravilhoso. E não tinha público pequeno. Tanta gente que canta muito mal, que organiza aí grandes shows, não cantam nada, multidões assistem, nada, é marketing, só propaganda. Então não se engane, você precisa, como cristão, ser alguma coisa. Você precisa fazer diferença na vida das pessoas, porque, meus irmãos, o que fica é o que você de fato plantou, não é o que você diz que ia plantar. E diz o versículo 4, nós estamos no 3, 4, cada um examine seus próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo. Isto é, irmão, não é que as pessoas dizem, você é bom, você é maravilhoso, você é isso, quando você mesmo sabe que não é. O falso elogio, a pior elogio que existe. É melhor não falar nada. Você não sabe elogiar uma pessoa, não fala nada. Mas não faça um elogio falso, não, porque a pessoa vai perceber que você é falso. Porque quem elogia falsamente, falso é ou não é? Então diz a palavra de Deus, cada um examine seus próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo. Não tenha orgulho daquilo que você parece ser, tenha orgulho daquilo que você é. Entende, irmãos? Não fique se comparando com as pessoas. Olha o que o texto diz, poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Os irmãos já ouviram a história, o tempo está tão, mas eu vou falar, a história da centopeia com depressão? A centopeia entrou em depressão, 10 jogos, né, porque são 20, né, aí ela estava lá, estava com depressão, é uma história inventada, né, aí ela foi, o primeiro que ela encontrou foi o cavalo, seu cavalo, eu estou com depressão. Por que, dona centopeia? Eu tenho aqui, 20 patas e não vejo jeito de aproveitar isso. E o senhor? Eu tenho 4 patas e não tenho depressão. Estou feliz, estou de bem com a vida. Fez lá o barulho dele. Aí a centopeia pensou, sei o que eu vou fazer. Ela amarrou todas as suas patinhas e ficou só com 4. Ela disse, agora eu vou ser feliz. O cavalo está feliz, só tem 4 patas, eu vou ser feliz.
Aí ela saiu andando achando que ia ser feliz, mas ainda estava mal satisfeita. Aí ela encontrou a galinha. Quase que a galinha comeu ela. Ela falou: dona Galinha, como é que a senhora está? A galinha falou: estou super bem, de bem com a vida, feliz. Ah, mas eu estou triste, eu estou com depressão. Por quê? Ah, eu estou vendo a senhora com... Eu estou com 4 patas, mas não estou satisfeita. Não me sinto bem, nada está bom para mim. A galinha falou: mas eu que estou feliz, eu tenho 2 patas e estou super feliz. Ah, então a centopeia foi lá e amarrou as outras, ficou só com 2. E continuou ali, andando toda desengonçada, e mais continuou triste, porque ela estava sempre se comparando com os outros. Aí ela chegou até a minhoca, e a minhoca estava lá toda rebolando, toda feliz, toda, né, na música ali. Aí ela falou: dona Minhoca, como é que a senhora está? Ela falou: eu estou super bem, que alegria, aleluia. E ela falou: mas por que a senhora está feliz? Só não tem pata nenhuma? Eu falei assim: mas é assim que é bom. Eu sou feliz assim, eu não tenho pata nenhuma e a minha vida é uma maravilha, eu estou bem. Enfrento problemas também, mas eu estou me sentindo muito bem, não tenho depressão. Aí a centopeia foi e acabou de amarrar o resto das patinhas e ficou ali infeliz ali também, nada mudou para ela. O moral dessa história é que se você ficar se comparando com as pessoas, você nunca será feliz. Você nunca se sentirá realizado naquilo que você faz. Porque Deus te chamou para você ser feliz e realizado do jeito que você é e com aquilo que você tem, irmãos. Irmãos, quando Davi enfrentou Golias, quantas pedras ele tinha? Uma pedra e uma funda. Davi tinha um arsenal, tinha outras coisas. Não, ele só tinha aquilo. Ele disse assim: não, eu para enfrentar Golias, eu preciso ter uma espada. Não, ele enfrentou Golias com a pedrinha. E assim foi. Então não se compare com as pessoas. A igreja não precisa se comparar. Irmãos, é terrível para o pastor. As pessoas ficam: pastor, a igreja tal é assim, ó. Eu lembro aqui em Niterói, quando eu pastorava, que chegou as igrejas pintadas de preto com a luz apagada. Todo mundo achava a coisa mais linda do mundo. E eu não sei como é que estão ainda as igrejas, estão pintando as igrejas de preto e apagando as luzes, não sei. Mas veja, irmãos, isso não faz sentido. O que faz sentido na igreja é o louvor, a adoração e a pregação. Tentar igualar a igreja a uma casa de show não traz o resultado que a igreja precisa. O que traz o resultado que a igreja precisa é que ela tenha gente crente de verdade, que não parece ser, mas é, e que vive o Evangelho e pratica o Evangelho. E tanto é que o capítulo 6 de Gálatas fala sobre a prática do Evangelho, que o versículo 5, ele diz assim: pois cada um deverá carregar sua própria... E aí? Lá nós falamos sobre os irmãos carregar. O irmão está passando a dificuldade. Irmãos, na igreja ninguém passa fome. Passa? Não. Lá na igreja, pastor Felipe, eu sempre tento atualizar isso. Falo: irmãos, se na igreja alguém aqui estiver passando necessidade, fala com os diáconos. Porque a igreja, ninguém pode passar fome na igreja. A igreja não vai pagar a prestação do seu carro lindo que você comprou e se atolou todo, não vai pagar. A igreja não vai pagar o seu aluguel do apartamento caríssimo que você mora, um condomínio mais caro do que o aluguel, mas a igreja vai te ajudar a não faltar o arroz e o feijão e o ovo, porque o ovo é a proteína mais democrática, né, irmãos? A pior coisa que pode acontecer na vida de um pobre é ter alergia a ovo. Não é verdade? Porque um arroz e feijão resolve, né, Paulo? Resolve. Resolve ou não resolve? Resolve. Então veja, irmãos, cada um deverá carregar sua própria carga. O que a Bíblia está falando? É a minha responsabilidade com Deus. Porque, irmãos, o que Deus tem para eu realizar, eu que tenho que realizar. Eu não posso transferir para Castellane, para os irmãos. Eu preciso fazer a obra que Deus tem para mim. Percebe, os irmãos? Quando a palavra de Deus diz para que vocês deem fruto, é isso. É evangelizar, é falar do amor de Deus para as pessoas. Eu me lembro, irmãos, quantas vezes nós fomos em tantos lugares legais aqui em Niterói, visitar, evangelizar. E uma vez, falando do irmão Paulo César, tem uma outra história. Quando o Paulo César chegou aqui,
Eu não lembro quem trouxe o irmão, você lembra? O Paulinho, né? Foi o Paulinho? Não, o outro Paulinho, é isso mesmo. Lembra? Isso aí. Aí o Paulinho, que é vizinho dele. Nós estávamos no culto e o Paulinho falou: olha, pastor, tem um moço aí que quer conversar com o senhor. Acabou o culto, nós fomos conversar. Foi maravilhoso, uma conversa legal, apresentamos o plano de salvação. Os irmãos sabem, toda vez que nós temos oportunidade de conversar com alguém, nós temos que apresentar o plano de salvação. O pastor Jair deixou esse legado aqui na igreja, que ensinou a igreja a apresentar o plano de salvação, né? E a gente, todos que sabemos, nós temos que aprender a fazer isso. E o irmão Paulo César tomou a decisão. Hoje eu vejo ele sendo encaminhado para o diaconato, me dá uma grande alegria. Meus irmãos, o versículo 6 diz: aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas com o que instrui. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o dízimo, a oferta, a contribuição. Nós fazemos parte da igreja e o sustento da obra da igreja depende de nós. Está gostoso o ar-condicionado, irmãos? Dependesse da sua oferta, teria ar-condicionado na igreja? Você compreende? Energia elétrica, despesa com o ministério pastoral. A igreja é isso. Eu faço parte da igreja, eu contribuo. Eu faço parte da igreja para o que der e vier. Precisa contribuir, eu contribuo. Precisa trabalhar, eu trabalho, porque isso é igreja. Nós não pagamos por um show. Nós contribuímos porque nosso coração foi alcançado. E isso que a igreja faz diferença nesse mundo. E o versículo 7. O 7 diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também. Irmãos, o versículo 8 ajuda a esclarecer o que está dizendo. Quem semeia para a sua própria carne, da carne vai colher destruição. Irmãos, a pessoa diz que é crente, mas só vive na carne, nas obras do diabo, vai colher coisa boa na vida, irmãos? Ah, eu sou de Jesus, mas está bebendo, está usando droga, está se prostituindo, vai ter a bênção de Deus na sua vida? Não vai. O crente precisa ser muito decidido na sua vida com Deus, e se caiu no pecado, peça perdão a Deus e retome a caminhada, porque essa é a vontade de Deus. A obra da carne já está no capítulo 5, Paulo já fala da obra da carne. A obra da carne, ele fala sobre a prostituição, lascívia e etc. Está no capítulo 5, que ele deixa o versículo como está. Eu estou me referindo ao capítulo anterior, que fala sobre a obra da carne. Mas para ficar claro para os meus e aproveitar a boa vontade das irmãs, coloca aí 5,18. Gálatas 5,18. Vocês, são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora vai, o 19. As obras da carne são manifestas, olha lá: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Essas são as obras da carne, mas depois vai falar da obra do Espírito, 22. Tem um monte de coisa, mas vou deixar. Olha só, muita coisa. Entretanto, o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas, é assim que o Senhor quer que o crente caminhe. Aí, por favor, volte para o 6, versículo 8. Então é assim que o Senhor quer. Meus irmãos, todo crente, toda a igreja pode caminhar no caminho errado ou no caminho certo. Você tem que decidir. A vida cristã é uma decisão. Então, às vezes, a pessoa crente fala assim: pastor, eu estou desanimado. Irmãos, para mim não existe crente desanimado. Não tem desânimo. Por quê? Porque nós ganhamos a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus está diante de nós. Nós temos almas para ganhar. Nós temos um Deus para honrar e glorificar. Não tem tempo, irmãos, para desânimo. O crente desanimado é porque está com preguiça de trabalhar. Aí diz: eu estou desanimado, porque é mais fácil dizer eu estou desanimado. Na roça nós temos um ditado: toda casa deve ser como a casa do bom homem, quem não trabalha não come. Não, coloca esse negócio hoje em dia para ver. Trabalhou, come, não trabalhou, não come. Todo mundo vai tomar jeito. Porque, irmãos,
qualquer um de nós. Se eu falar assim, eu estou desanimado, daqui a pouco eu estou desanimado mesmo. Mas o ânimo cristão é uma decisão de obedecer a Deus. Eu decido obedecer a Deus, e eu faço o que tem que fazer hoje, porque eu quero viver hoje o tempo que Deus tem para mim. Ninguém sabe se vai ter mais tempo, ninguém sabe. Ano passado, irmão, foi um ano de muita coisa na minha vida. Minha mãe faleceu em agosto. No final do ano, em dezembro, meu sogro estava com um problema lá numa caixa d'água. Os irmãos se lembram de mim aqui, que eu gosto de mexer nas coisas, esse negócio aí a gente subia aí, ajeitava, eu gosto disso. Está sendo gravada a mensagem? Ótimo. Deixa comentários, né? Mas veja, que tinha um negócio de um barulho aqui que incomodava, né? Então aquilo ali a gente tentou fazer de tudo, mas veja bem, eu subi para resolver o problema do meu sogro, que quebrou o cano da caixa d'água. Uma coisa fácil para mim, que eu tenho costume com isso, resolvo. Aí quando eu cheguei lá, resolvi, arrumei a caixa d'água, estou dentro da caixa d'água, a caixa d'água estava suja, eu limpei a caixa d'água do meu sogro, fiquei feliz, depois que a gente limpa, né, dá uma satisfação, ver tudo limpinho. Aí fui descer da caixa d'água, na hora que eu tirei o pé, a caixa fez assim, 3 metros de altura, porque ela estava sob uma base, só que depois que eu tirei a água, a caixa ficou leve, e eu não pensei nisso. Aí ela virou, era uma pedra que estava, eu escorreguei na pedra, irmãos, caí de 3 metros de altura, direto no chão, foi uma queda. Irmãos, eu caí, eu pensei, Senhor, será que agora o Senhor não vai ouvir aquela oração? Os irmãos sabem a oração que eu faço, né? Não permita, Senhor, que a Castelane fique viúva. Então, irmãos, eu caí lá de cima. E eu caí assim, foi uma queda horrível. Eu pensei, ou eu morri, ou eu estou todo quebrado, ou eu vou agora. A gente pensa nesse momento. Aí depois da queda, no chão, sem me mexer, comecei a verificar. É verdade. Verifiquei que estava tudo ok. Aí falei, agora eu vou ver se eu consigo sentar. Porque se eu não conseguisse, eu ia pedir. Aí eu falando com o meu sogro, Sebastião, liga para Castelane. Aí o que o meu sogro falou? Agora eu quero ver o que eu vou arrumar com essa caixa d'água. Só eu e meu sogro, não tinha mais ninguém. E eu caído lá no chão. Só falando, Sebastião, liga, porque pode ser que eu precise de socorro. Aí eu estou lá caído e ele falando, ele preocupado com a caixa d'água dele, coitado. Aí eu sei que meu sobrinho foi lá me socorrer, e eu consegui sentar, e aí fui vendo que eu estava com as partes todas, né, completo, levantei, e aí fui pro carro, meu sobrinho foi me levar, não precisou não precisou de bombeiro, isso, não precisou de bombeiro, não precisou de nada. Então, irmãos, nesse momento, eu refleti sobre muitas coisas, mas uma delas foi que parecia que eu iria morrer naquele momento. Eu entrei no carro, meu sobrinho começou a ir em direção à casa de saúde, e eu estava assim, me sentindo normal. De repente, minha vista escureceu, não vi mais nada. Assim, eu estava consciente, mas não enxergando nada. O que vem na sua mente? Tô cego. E ali eu não enxergava nada, irmãos. Eu falei, Senhor, pelo menos um pouquinho, né? Voltar a enxergar, porque o negócio vai ser... Então, eu fui para a casa de saúde, fiquei no CTI no primeiro dia. No segundo dia já comecei a melhorar, e no terceiro dia já me mandaram para casa. Glória a Deus. Irmãos, não quebrei um dedo. Glória a Deus. Então, você não sabe o tempo que você tem de vida. Você não sabe. Então o versículo 9, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não, faça o bem, irmãos. Uma igreja não é destacada pela beleza da sua música, não é destacada
pela capacidade de pregação do seu pastor. Uma igreja se destaca na sociedade pelo seu amor. A maioria das pessoas vem fazer parte da igreja porque vê como os irmãos cuidam uns dos outros, como os irmãos amam uns aos outros. Lá quando pastoreei a primeira igreja de Aperibé é uma cidade que de vez em quando tem enchentes grandes. E uma dessas, que foi de 2008, me parece, foi terrível. Uma enchente muito grande. E o que eu falei com os irmãos é o seguinte: olha, os templos, com todas as dependências da igreja, estão abertos para a comunidade. E eu sei que para os irmãos aqui o termo comunidade tem um sentido, a Márcia que me orientava sobre isso, né? E para mim lá é outro. Comunidade são todas as pessoas que moram na cidade e que moram no entorno ali, independente de onde que moram. Mas então todos os residentes ali poderiam entrar. Aí as pessoas começaram a levar geladeira, guarda-roupa e fogão, levando as coisas deles, porque a enchente ia tomar a casa deles, era certo. E de fato foi uma grande enchente. E o templo ficava em lugar alto. Lá as pessoas deixaram seus carros, lá eles ficaram lá. E os membros da igreja, alguns, a preocupação deles é assim: esse pessoal vai querer morar aqui, depois não vão precisar de advogado para tirar. É isso mesmo. A Ellen, que é advogada, sabe que o negócio é sério e é verdade, pode acontecer. Mas se a igreja não correr risco, quem ela irá abençoar? Não é verdade? Como dizia o poeta, viver é correr o risco de morrer. Amar é correr o risco de não ser correspondido, não é verdade? Então a igreja não precisa ter medo. A igreja precisa ter coragem para fazer o que é certo enquanto tem oportunidade. Então não podemos nos cansar. Ah, pastor, nós fizemos o bem e essa pessoa não merecia. Irmãos, nós não fazemos o bem para quem merece, mas para quem precisa. Então, havia um rapaz lá em Aperibé, que eu já até comentei com os irmãos quando aqui estava, o nome dele era Délcio. O Délcio falava 5 idiomas: alemão, francês, italiano, árabe e espanhol, além do português, 6 então. E esse rapaz morou na Europa, ele trabalhou por lá, mas voltou para Aperibé e começou a viver uma vida nas drogas. Encontramos esse rapaz lá nas drogas, conversei com ele, perguntei se ele queria deixar aquilo. Ele disse: sim, pastor, eu quero sair dessa. Então, como igreja, nós demos todo o apoio àquele rapaz para que ele pudesse sair das drogas. Ele saiu, irmãos, ficou 2 anos sem usar drogas. Conseguimos um trabalho para ele lá no hotel, lá em Búzios. Ficou 2 anos sem droga, trabalhando, ganhou um salário bom, feliz da vida. Até que um amigo lá da Suíça veio para Búzios passear, e lá ele voltou a usar droga e a vida dele acabou de novo. O Délcio morreu esse ano. Morreu assim, triste, doente, terrível a situação dele. Mas o que eu digo aos irmãos, tudo que nós pudemos fazer pelo Délcio, nós fizemos. Então se alguém chega para mim e diz: pastor Lúcio, valeu a pena? Valeu a pena. Quando nós levamos aquele rapaz lá para Cristolândia, na intenção, dentro do carro da irmã Ellen, e ele, tuberculoso, né, com risco de passar tuberculose para todos nós, foi terrível? Foi. Deu pavor? Deu. A irmã Ellen, coitada, não sabia se dirigir ou botar o pescocinho para o lado de fora. Mas valeu a pena, né? Porque nós fizemos o que podíamos fazer enquanto tínhamos oportunidade. Então não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio você vai colher, irmãos. Eu posso dizer quantas pessoas que eu já vi sendo transformadas pelo poder de Deus, quantas pessoas que nós investimos tempo, gente que não parecia dar em nada e deu. Eu agora estou no empreendimento lá em Aperibé, que é uma orquestra. Deus colocou isso no meu coração e desde o ano passado eu estou trabalhando. Lá na igreja, irmãos, é uma igreja de interior. Nós temos um projeto social. Esse projeto, nós temos 3 psicólogos que atendem as crianças. 2 vezes na semana, 3 psicólogos trabalhando. Ninguém paga nada para atender criança. Quem precisou de psicólogo para criança aqui sabe que não é fácil. E quando acha, é caro. A igreja oferece de graça, é uma parceria que nós temos, 3 psicólogos. Nós temos um curso de manicure. Os irmãos já viram alguma manicure passar fome? A unha cresce todo dia, irmãos. Cresce ou não cresce? E as irmãs, quantas aqui nos últimos 15 dias fez a unha pelo menos? Levanta a mão para eu ver. Olha que lucro que essas mulheres tiveram por aí.
Então é assim. Outra coisa, maquiadora, fazemos curso de maquiadora, maquiagem, todo mundo está gostando. As meninas maquiam a si mesmas e aprenderam a maquiar os outros. São cursos que a igreja oferece. E outra coisa é a música. Então nós tivemos um apoio, eu estou com a parceria, então nós estamos ensinando música. Hoje à noite a orquestra vai tocar pela primeira vez. E eu estou na orquestra. Eu vou tocar também, pastor Felipe. Trombone de vara. E está sendo legal. Então, meus amados irmãos, quando Deus te dá a oportunidade de fazer alguma coisa, faça. A pessoa está passando necessidade, eu vou levar seu nome. Você pode ir lá, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pedaço de mortadela, dá para a pessoa. Não dá dinheiro, porque transforma em dinheiro, às vezes, dependendo da situação. Versículo 10. Portanto, vamos ler juntos? A gente precisa começar pela igreja, fazer o bem para os irmãos da igreja. Irmão, fazer o bem para os irmãos da igreja, ver se eles estão precisando tem alguma necessidade. Fazer o bem é ver se a pessoa tem alguma necessidade emocional, espiritual. Começa com os seus irmãos de fé. E a todos os outros também, todos que nós pudermos alcançar. Os irmãos sabem, pastor Felipe, eu não faço lista de atendimento assistencial, porque hoje você pode estar precisando, mas amanhã não está precisando mais, e a turminha hoje está esperta, pega de uma igreja aqui, de outra ali e tal, o que não precisa vende, é assim que o pessoal está, irmãos. Aqui em Niterói não, só para lá de Aperibé, tem gente que hoje vive só de assistencialismo, não trabalha, não faz nada, só quer receber tudo de graça. Isso não é bom, porque o dia que o Estado brasileiro não tiver mais dinheiro para pagar esse monte de bolsa, muita gente não vai saber o que fazer da vida. Às vezes, na nossa empresa, nós queremos contratar, aí as pessoas dizem assim, não, eu não aceito assinar minha carteira. Ué, não? Não, porque eu tenho isso, aquilo outro, se assinar minha carteira eu vou perder. Então eu prefiro, então sem carteira assinada não dá, porque eu não quero problema com a justiça. Então, você tem que fazer o bem quando, irmãos? Quando que a igreja precisa atuar? Enquanto tem, olha o texto, enquanto temos, e a oportunidade está do seu lado. As pessoas são a oportunidade, as necessidades das pessoas são a oportunidade. E uma igreja, pastor Felipe, relevante, que faz a diferença nesse tempo, é a igreja que sabe aproveitar a oportunidade. Eu, aqui em 2014, estando aqui, eu fui a Israel. Foi a minha primeira viagem a Israel, e foi ótima. E os irmãos devem se lembrar que eu não sabia nada de nada, fiz a matrícula lá na Universidade Hebraica, e fui sozinho. Cheguei a Israel, tive um problema sério na chegada, porque a pessoa que ia se encontrar comigo não apareceu. E eu tinha algumas pessoas falando em espanhol, um pouquinho de inglês e tal, estava dando, mas de repente sumiu todo mundo, eu só escutava árabe e hebraico. E eu entrei num pânico. Se você está achando engraçado, imagina você na minha situação lá, no aeroporto de Tel Aviv, sem saber falar nada. Até que então, um rapaz apareceu com a placa lá com o meu nome. Demorou um tempo, e Deus colocou no meu coração que eu deveria voltar a Israel, levando as pessoas que iriam viajar como eu. Conhecer os lugares sem interferência de guia, ir lá e ver o que é, o que a Bíblia está dizendo, é isso? Isso aqui, que lugar é esse? É esse, então está aqui, ó, vamos ver, pronto, acabou, vamos para frente. Então eu comecei a fazer isso. Eu vou para Israel, levo 4 pessoas, só eu e mais 4. É um negócio VIP, né, irmãos e irmãs? Eu e mais 4. E assim, nós chegamos em Israel, eu começo em Tel Aviv, vou em Jope, Cesareia Marítima, vou a Haifa, e lá vejo no início do Monte Carmelo, e depois sigo para Galileia, e faço todo o país de carro, com as pessoas, e ali buscando. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? É que nós só vivemos uma vez. Existem coisas na nossa vida, que nós temos vontade de fazer, e nunca realizamos, porque nós estamos sempre deixando para amanhã, para depois.
fazer o bem para os outros, fazer o bem para si mesmo. Por que você fica guardando aquele talher velho, novo lá, e fica usando aqueles talher vagabundo da China? Aquele jogo bonito que você tem guardado lá, aqueles copos maravilhosos. Quando você morrer, ou eles vão dar isso para os outros, ou vão jogar isso tudo no lixo. Então você usa. Pergunta a Castellani, não tem uma camisa, quando eu partir, se eu partir antes dela, não vai ter uma camisa sem usar. É tudo usado. Cueca usada, tudo, nada novo. Você acha que eu vou deixar? Tudo usado. Porque você tem que aprender a usar as coisas e a amar as pessoas. E a pessoa que você precisa amar é você. Você precisa investir em você. Você precisa dar valor a você. E eu estou falando isso porque nessa viagem, uma das viagens, eu levei um grupo de senhoras, era a ideia. Senhora, amiga, queriam viajar juntas. Eu gosto assim. Aí levei as senhoras, e quando chegou, nós estávamos indo para Jerusalém, e quando eu estava chegando em Jerusalém, que ela viu as muralhas, ela começou a chorar. Ela falou assim: pastor, quando eu era criança, minha mãe falava, minha filha, existe Jerusalém, é a cidade santa. Aí ela disse: mamãe, esse lugar existe? E a mãe dizia: sim, minha filha, existe. Algumas pessoas conseguem ir até lá. E então, meus irmãos, essa senhora com 74 anos, entrou em Jerusalém. E ela chorava, porque ela disse, embora ela sempre foi uma pessoa de boas condições financeiras, mas ela nunca teve essa oportunidade ou aproveitou essa oportunidade. Então, meus amados irmãos, enquanto temos tempo, aproveitemos todas as oportunidades. E se você está alinhado com Deus, Deus vai fazer através da sua vida e através da sua capacidade, daquilo que você tem, tudo o que precisa ser feito, porque Deus é fiel na sua vida, amém, irmãos? E nós podemos cantar? Deus é fiel. Esse som mesmo? Deus é fiel, pode colocar o coro, começamos